Fala aí, rapaziada, bem-vindos a mais uma aula online. Primeira coisa, nessa atividade a gente tem o seguinte, que um gato dá um pulo, ele chega a uma altura de 1,25 metros do chão e ele cai a uma distância de 1,5 metros da onde ele pulou. Então vamos desenhar para a gente interpretar. Então, primeira ideia, a gente desenha para entender o que o exercício está falando. Quando esse gato deu um pulo, ele chegou a uma altura de 1,25 metros do chão, então a altura máxima que ele atingiu foi essa altura de 1,25 metros, a uma distância de 1,5 metros do pulo, a essa distância aqui. Quando a gente olha nesse desenho, a gente já lembra do lançamento de um projétil. Quando a gente lança um projétil, o alcance, a distância que esse projétil percorreu, a gente representa pela letra X, que é esse 1,5. E essa altura, que foi o máximo que ele atingiu, é como se fosse a altura máxima, a gente usa a letra Y para indicar. O exercício fala o seguinte, na letra E, ele pede para a gente calcular a componente vertical de sua velocidade inicial. Quando você lança um projétil para o alto, ele sai com uma velocidade inicial, então o gato pulou do chão com uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial ela pode ser decomposta em duas velocidades. Uma velocidade na horizontal, que a gente chama de x, e uma velocidade na vertical, que a gente chama de y. A gente quer descobrir qual é a componente vertical da sua velocidade inicial. A gente quer descobrir quem é o V0y. Para descobrir quem é o V0y, o que eu tenho de informação que vai me ajudar? O exercício deu a altura máxima, que você sabe que é 1,25 metros. O exercício te deu também o alcance, que a gente representa como 1,5 metros, que é a distância que ele alcançou. No ponto máximo, a gente tem a velocidade final, que é zero, porque quando você lança um objeto, ele vem subindo esse trajeto. E no ponto máximo, a velocidade dele é zero. E temos também a aceleração, que é de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Primeiro o que eu fiz foi pegar todas as informações que eu tenho e preciso descobrir qual fórmula eu uso para achar essa velocidade inicial em y. A primeira e a segunda não pode ser porque eu tenho cosseno θ e seno θ e não foi dado o ângulo com que esse gato pulou. Se eu utilizo a terceira fórmula, eu não tenho tempo, ela não dá certo porque eu não tenho o tempo. Eu não tenho essa velocidade, eu tenho somente o alcance, que é de 1,5. Vamos tentar aqui então descobrir por essa quarta fórmula, porque a última eu tenho o ponto máximo, mas eu não tenho o tempo e também não tenho qual a velocidade inicial de lançamento dele, que é o que a gente quer descobrir. Então também não vai adiantar. Vamos ver o que acontece se eu pegar essa quarta fórmula. Se eu colocar aqui, ó, Vy é igual a V0y mais AT. A velocidade final até o ponto máximo a gente sabe que é zero. A velocidade inicial com que ele se jogou, a velocidade inicial na vertical, é o que a gente quer descobrir. A aceleração vale 10. E o tempo eu também não tenho. Então, essa fórmula não deu. Então, pessoal, vamos olhar o exercício de uma outra maneira para vocês entenderem como que eu posso descobrir essa velocidade, porque nenhuma dessas fórmulas dá direto. Da primeira avaliação, a gente viu o seguinte, se um objeto é lançado para o alto, se um gato pula para o alto e percorre uma distância de 1,25 metros, significa que esse gato saiu do chão, que é o 0 metros, chegou até o ponto máximo, que era uma distância de 1,25 metros. Como ele estava no ar, ele tinha uma aceleração da gravidade de menos 10 metros por segundo ao quadrado.
A gente quer saber a componente vertical, a gente quer saber o V0y. E a gente sabe que no ponto máximo, essa velocidade y é zero. Se vocês lembrarem da provinha anterior que vocês fizeram, eu tenho todas essas grandezas aqui, ó. x0, x, v0, v, o a e o t. O x e o x0 nós temos. O v0 é o que eu quero descobrir. O v, que é a velocidade final, eu tenho. A aceleração eu tenho. E a única grandeza que sobrou nessa brincadeira foi a grandeza t. Então, se eu pegar qualquer uma daquelas fórmulas que a gente viu na avaliação nossa anterior, que é a que falta a grandeza t, eu consigo descobrir a velocidade inicial em y. E a fórmula que a gente viu na matéria anterior é essa daqui, ó. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a x menos x0. Velocidade aqui, a gente está se referindo à velocidade em y. A velocidade final aqui é zero. A velocidade inicial nossa vale, é o que a gente quer descobrir. A aceleração é menos 10. O x0 vale zero. E o espaço percorrido foi de 1,25 metros. 0 ao quadrado dá zero. 2 vezes menos 10 vezes 1,25 vai dar menos 25. Esse menos 25 está negativo, vai para o outro lado como positivo. E quem é potência vira raiz. E a raiz quadrada de 25 é 5. Pronto, descobrimos qual a velocidade inicial em y. Já tenho ela e ela vale 5 metros por segundo. Está aqui. Aí no item B, calcule o módulo da velocidade horizontal do gato. Para a gente descobrir o módulo da velocidade horizontal, vamos lembrar uma coisa. Eu quero saber quem é o V0x. É isso que a gente quer descobrir. Para descobrir o V0x, eu poderia falar, vamos usar a primeira fórmula aqui, ó. Mas eu não tenho qual o ângulo que ele pulou. Então, eu posso pensar nessa fórmula aqui, ó, que é a da velocidade constante. Então, para a gente descobrir isso daqui, x é igual a V0x vezes t. X é o alcance que ele percorreu na trajetória toda. Nessa trajetória toda, ele saiu a uma distância de 1,5 metros do chão. Quero descobrir quem é essa velocidade. Para isso, eu preciso do tempo. Então, eu vou buscar uma tática para descobrir o tempo. Como que eu faço para descobrir o tempo que ele demorou? A gente sabe que velocidade final é igual a velocidade inicial mais a vezes t. A velocidade final do gato aqui vale zero, lá do exercício anterior. A inicial a gente já encontrou lá atrás, olha que ela vale 5, que é a vertical. A aceleração é menos 10 vezes t. Passa menos 10t para o outro lado, não pode juntar os dois, vai ficar 10t é igual a 5. O 10 está multiplicando, passa dividindo, isso dá meio. Então, o gato demorou meio segundo para chegar no ponto mais alto. Se ele demorou meio para vir no ponto mais alto, ele demorou mais meio para cair. Então, ele demorou o tempo total de 1 segundo para percorrer 1,5 metros, que é esse alcance dele. Então, eu venho aqui, ponho 1. Esse 1 está multiplicando, passa dividindo. Então, isso vai dar 1,5 metros por segundo. E no último, ele fala qual o módulo da aceleração vetorial do gato no ponto mais alto de sua trajetória. Quando a gente chega no ponto mais alto da trajetória, existem duas velocidades que estão atuando aqui. A velocidade vertical e a velocidade horizontal.
A horizontal ela é sempre constante, lembram disso? Ela nunca vai mudar. A vertical ela tem a influência do ar. Se ela tem influência do ar, ela tem a aceleração. E no ponto mais alto, essa aceleração é zero. A velocidade dela é zero. Por quê? Porque o objeto parou. Então, ele tem a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, anota aí as dúvidas do que vocês não entenderam, assistam a videoaula, tentem fazer sem olhar na resposta e marquem um plantão para eu tirar as dúvidas de vocês. Aquele abraço especial aí, pessoal!